Olá, meus amados e amadas do signo de Sagitário. É uma leitura amorosa para triângulo amoroso energético. Quem sabe que está numa relação de alma e chama gêmea, independente qual é a parte que você ocupa nessa dinâmica. É uma leitura onde o divino masculino é o ser não desperto da relação, independente de ser ele ou ela. O divino feminino é o ser desperto da relação e, independente de ser ele ou ela, vamos ver como que está o mês de outubro. Lembrando que as leituras são coletivas, elas não ressoam com todos. Pegue aquilo somente que ressoar. As minhas leituras são intuitivas, eu sou apenas um instrumento divino. É uma leitura para Sol, Lua, Júpiter, Vênus e Ascendente em Sagitário. Não sei porque eu falei Escorpião. E se vocês estiverem aqui para olhar o signo do amado ou amada, essa leitura pode estar espelhada. Vamos ver. Por favor, uma carta. Saltaram duas. Força e resiliência. Vocês vão ter que ter nesse mês de outubro uma grande resiliência, principalmente a divina feminina, trabalhar a paciência, a resiliência, ter força e confiança que os ventos movimentam a favor de vocês. Se movimente. Vai começar um movimento. Tem um movimento aí entre o divino masculino e a divina feminina. Então é o momento de vocês terem resiliência divinas femininas dentro dessa conexão que é para a alma e chama gêmea. Lembrando que eu na chama gêmea eu não adentro tanto aos estágios, mas vocês, pela parte que eu falo na leitura, vão saber se encaixar dentro desse processo. O silêncio. Enquanto eu trabalho a minha resiliência, eu trabalho o silêncio. Vocês, divinos femininos, trabalham o silêncio, principalmente se o divino começar a se comunicar. Vocês, ao longo dessa história, vocês tiveram muita inocência e eles estão me dizendo que vocês saíram contando para todo mundo a conexão, se estava sofrendo, contava, se estava alegre, contava, e lembrando que nem todo mundo torce a favor. Lembre disso. O 6 de Copa sempre fala de amores do passado. A divina feminina constantemente lembra do divino masculino. Quer ter essa pessoa, quer o retorno sim dessa pessoa, mas atravessa por um triângulo amoroso aqui, 3 de espada. Há um distanciamento a princípio ainda entre vocês. Aonde 8 de espada, alguém está se sentindo culpado, culpada, arrependido desta relação, mas não arrependido porque vivenciou a história com vocês. Para alguns pode ser o arrependimento e uma luta por estar num triângulo que já não satisfaz, que já não faz bem, ou se eles estão casados com essa... Caiu logo o 6 de Copas novamente, que é uma confirmação. Aqui, se a divina feminina está se sentindo culpada por ter adentrado essa relação de alma chama gêmea, saia desse arrependimento, porque a história ela acontece conforme as leis divinas, espirituais. O divino masculino, o que eu sinto é que ele está passando por um fardo agora, está carregando um fardo, e pode ser que a situação com as outras contrapartes, se existirem no caso de vocês, não tá lá das grandes, não tá muito favorável não. E assim que tem que estar, porque a chuva, ela fala, é o ramalhete, ela fala de bênçãos, um período de bênçãos. Quando fala de chuva, me lembra muito Oxalá, as bênçãos de Oxalá, as bênçãos do grande pai, e aonde pode ser que sejam filhos de Oxaguião, Oxalá, para quem é da religião, gente.
Então, meio que o divino masculino está num duelo que ele mesmo criou. E aí o Cavaleiro de Ouros fala da lentidão. Lentidão para desenrolar dessa história. Por mais que a divina feminina entenda, compreenda que tem uma transformação a ser feita, ela quer colher. Ela quer colher, mas ninguém pula o processo. As chaves mostram claramente para vocês colherem o 8 de ouros, para ter uma colheita nessa relação, vocês precisam deixar e permitir que as situações aconteçam gradativamente, porque a lua agora é o momento do divino masculino passar pela noite escura da alma, aonde o 8 de copa fala de uma transformação, de seguir em frente, ou seja, para o divino virar a chave da vida dele atual, dela atual, precisa passar pela essa noite escura da alma, precisa vir algumas coisas à tona que eles não enxergavam, principalmente questões magísticas, porque o urso com a lua tem alguma coisa oculta aí. O 10 de paus está prestes a estourar uma bomba entre o divino masculino com a outra contraparte. Gente, o chicote. Essa combinação de carta, o chicote, a lua e o urso, fala de magias e manipulações mentais que o divino sofreu. Que é santo? É santa? Não. Se aconteceu, é porque tinha um motivo. Tem um aprendizado aí. Mas é meio que o divino vai perceber que houve uma manipulação sim por parte da contraparte e que alguns usaram até a religião ou usam a religião, tá? E eu não tô falando de religiões africanas ou espiritualista, não. Tô falando de outro tipo de seitas, tá? Seis de ouros. Só assim o divino masculino ele vai entender o que é uma relação de reciprocidade, o que de real é a pessoa mais... Mas não é mais intensa, porque a paixão é intensa. É a pessoa que realmente tem uma reciprocidade com ele e com ela. Então isso, todo esse desenrolar é porque o divino vira uma chave. O 3 de paus no futuro próximo. Então pode ser que para alguns esteja começando agora em outubro. O divino precisa desapegar de uma situação e pode ter família, filhos. Pajem de espada, mas vem uma verdade aí. Pajem de espada sempre fala pajem ou as de espada. Tem uma transição aí para uma verdade. Uma pequena comunicação que pode ter chegado ao ser divino e divina de vocês, com esse cavaleiro de espada, uma verdade vindo à tona e sendo trazida pela espiritualidade. Babado, hein? Os véus estão caindo, meu povo. Pode ter certeza disso. Os véus estão caindo para o divino masculino. Enquanto isso, a divina fica na resiliência e na paz. E continue cuidando de si. O que mais? 5 de ouros. Porque o divino, quando saiu da relação com vocês, eles achavam que a outra pessoa era o 6 de copas deles, ou 6 de ouros dele. Para alguns eram 7 copas, é alguém do passado deles ou delas. Mas esse 5 de ouros, no presente, é o divino masculino que está sentindo. Eles tinham uma reciprocidade com vocês. De um 5 para um 6 de espada. O divino passa por um período de transição, aonde precisa para que essa verdade venha à tona, aonde o divino masculino estava no imperador no lado sombra, teimando sobre uma situação e determinada pessoa, e aí estava indo pela emoção, a capa vermelha me chamou muita atenção, estava indo pela parte, desculpa que eu vou falar, sexual, carnal, e aí deu tiro no escuro. Só assim esse sofrimento cessa. Só quando o divino masculino entendeu o que vocês, divino feminino, passaram por eles ou por elas. É bem claro isso. É o colheita. Aqui alguém vai colher e o divino anda em desequilíbrio.
porque precisa tomar uma decisão. Nessa decisão, o divino precisa estar num processo de caminho do meio para conseguir ter uma definição sobre qual é o seu 6 de ouros, para que assim ele ou ela construa novamente ao lado de vocês. A divina feminina está aqui construindo a sua vida ou reconstruindo a sua vida com muita resiliência e se tornando aqui, ó, rei e rainha de paus, que é a energia de vocês. A divina feminina, além de resiliência, está construindo a sua própria vida, assumindo a sua autonomia, mas se sente mais magnéticos. Sabe quando a divina está se amando mais, está se respeitando mais? E aí vem tal do start para o divino masculino. Vou perder esse homem, vou perder essa mulher, se eu não me mexer. Mais ou menos isso. Aqui, gente, é uma leitura exclusiva para quem já está no despertar, tá? Fazer o trabalho com a criança interior, fazendo todo o trabalho de conhecimento, autoconhecimento. Vamos ver. Baralhar as cartas novamente. Vamos ver com o desfecho. Tá bem claro aqui para vocês essa situação. O que mais podemos saber desta relação? A roda da fortuna. A roda da fortuna saiu invertida. Eles estavam numa relação que não era destinada, não era certa. Se aconteceu, eles tinham algo para vivenciar. Mas essa pessoa não era certa, não é a certa para o destino final. E o que está havendo entre eles é a contraparte. Cada vez mais está minando a comunicação amorosa entre eles. É como se o divino fizesse assim, nossa, eu tô com essa pessoa, mas ele ou ela, eu tenho que passar por esse aprendizado. Gente, o divino masculino com a outra parte, o rei de copas invertido, já não tem sentimento. Tem uma conversa entre eles ou elas em breve, uma comunicação. E uma comunicação que alguém está precisando criar coragem. A força invertida, o divino masculino teve um apego, está se libertando dessa situação. E a carta da temperança aqui fala de uma paciência, porque o divino ainda não tem coragem para terminar. E a divina feminina na outra contraparte, ou melhor, a parte que está com eles, eu sempre vou falar assim para vocês entenderem. A parte que está com eles, sejam eles ou elas, está evitando, está fazendo de tudo para reconciliar. Mas vem uma verdade aí que estava escondida, que fala dessas coisas ocultas. E a maior verdade vai que essa pessoa com quem eles estão não é o 2 de copa deles ou delas. O ser divino de vocês, o divino masculino, foi muito pela cabeça dos outros. E alguns aqui, questões familiares, tá? Agiu o louco todo, agiu de imprudência, foi imaturo, foi imprudente, agiu no entusiasmo, foi bem imaturo nessa situação. Só que o divino tem pressa agora. É como se agora em outubro o divino começasse a ter pressa para findar essa relação. Para alguns vão até novembro, tá? É lógico que a gente dá uma olhadinha aqui sempre, toda semana, mas outubro mostra bem claramente que está em vias de término esta relação. Se for chama gêmea, a pessoa está no processo do 7º para o 8º. Tanto o divino como a divina estão despertando. Olha, gente, o umbral, o inferno saindo invertido. As máscaras estão caindo, os véus estão caindo e a coruja é aquela que tem a visão no escuro.
Então vem aí coisas obscuras, chegará até o divino masculino. Uau! Que leitura, meus amados. Signos fortes, todos, meus amados. Terra, água, fogo e ar. Áries, Leão e Sagitário, como vocês, muito forte. Aquário, muito forte. Peixes, Câncer, Escorpião, muito forte. Tem todas as influências de todos os signos, mas esses estão bem fortes. Ai, que lindo! Então, vamos lá. O divino masculino tendo clareza, que não está numa relação de reciprocidade com a atual pessoa e precisa desapegar. O 4 de ouros precisa ter um desapego. Temos aqui o rei de paus, o divino masculino entrando, por isso que eu estou falando que é para quem está no 7º passo, aonde o divino masculino e a divina feminina ambos estão despertando para a espiritualidade, para o contrato espiritual. Tem um contrato espiritual, retorna e é uma alma chama gêmea, aonde, olha aqui que lindo, no fundo desse deck tem o As de Copas, que é um amor puro e verdadeiro. Então aqui, meus amados, é para quem provavelmente é chama gêmea, alma gêmea espiritual também, mas que tem um contrato espiritual de fazer o bem à humanidade, tá? Pessoa intermediária realmente saindo entre vocês, mudança de vida, tem viagens aqui, boas notícias em breves aos consulentes. Ah, a gente gosta assim, né? Quando a espiritualidade vem muito objetiva e responde as dúvidas de vocês, meus amados e amadas. Mais uma carta, por favor. Só para confirmar, né? Então vamos lá. Perdoar e aprender. Liberando o passado, você vive muito mais o amor em um presente momento. Então liberte o passado, entenda e compreenda que o divino masculino precisava fazer isso, estava dentro do processo do despertar de uma consciência para vocês. Contemple sua vida amorosa com otimismo. O pensamento positivo e a fé vão atrair o amor. Sua vida amorosa alcança um nível superior de compromisso. Enquanto esse divino masculino retornar, é assumir para tudo e para todos, saindo debaixo do... Sabe, debaixo dos panos que ninguém sabe? Para quem é, vai entender. Sim, se trata da sua alma ou da sua chama gêmea. É isso, meus amados. Espero ter ajudado. Peço que curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, deixem seus comentários. Gratidão, universo.